No programa de hoje, vamos conversar com o diretor-presidente do IGARNE, Instituto de Gestão de Águas do Estado do Rio Grande do Norte, Auricélio Costa. Seja bem-vindo, presidente, ao nosso Espaço Cidadão. Um bom dia para você, Robson. É uma satisfação poder estar aqui e, em nome do IGARNE, aqui, colaborar e dar as informações que forem necessárias à população, de maneira geral. Perfeito, prazer tê-lo conosco. E você, inclusive, nesse momento está falando diretamente de Salgueiro, em Pernambuco, né? Qual é o objetivo, a missão dessa visita à cidade de Salgueiro, em Pernambuco? Em primeiro lugar, Robson, tivemos agora a satisfação, tanto eu quanto a equipe da SEMAR, aí no Rio Grande do Norte, de fazer uma visita técnica às obras do PIS, né? O projeto de integração do São Francisco. Esse projeto é muito importante para garantir a segurança hídrica do Nordeste, e nós podemos visitar aqui as principais obras, os canais, as estações de bombeamento, né? Principalmente nessa questão agora do ramal do Apudi, e a saída dessas águas para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, para o Rio Grande do Norte. Então, foi fundamental a gente conhecer a magnitude dessa obra e ver a importância que ela terá, principalmente nos grandes casos de secas graves, de intempéries, né? Nós sabemos que o projeto ele está concebido tanto para alavancar o desenvolvimento com o aumento da produção, mas eu, como gestor de um instituto de águas, onde a segurança hídrica da população ela está em primeiro lugar, assim como está na Lei 9433, né, nas recomendações do governo da professora Fátima. Então, eu vejo muito esse projeto como aquela possibilidade de levar água em situações críticas para o Rio Grande do Norte e para os demais estados do Nordeste. Perfeito. O IGARNE, que é o Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte. É importante, né, a existência desse órgão, né, porque muitas vezes a pessoa não tem noção, né, de como é fundamental você ter um setor que cuide, né, digamos assim, da própria organização, da administração da água que existe no Estado, né? Já imaginou se todo mundo sai perfurando o poço à torta e à direita, tirando água de não pode, de onde não deve? Já pensou se você tem um monte de gente sem ter os devidos cuidados com a água e vai captando a água sem qualquer limite, né? A gente corre o risco de desabastecimento, né? Essa que é a missão do IGARNE. Com certeza, Robson, tanto na questão da regulação dos poços, né? Por isso que o IGARNE precisa conceder a licença, porque muitas vezes um poço ele pode ser perfurado em cima de outro poço e afetar o poço, né, do cidadão que já está instalado. Um poço mal feito pode poluir o aquífero. Então, tem uma série de questões técnicas em torno do poço, e por isso que a pessoa precisa procurar um profissional qualificado e habilitado. Esse profissional faz o projeto, nos envia, e estando tudo em acordo, essa obra será autorizada ou não. Em sendo autorizada, posteriormente nós vamos fazer a outorga da água, que é a licença do cidadão para retirar uma quantidade prevista de água daquele poço ou de um manancial, de um reservatório. Por exemplo, nos reservatórios, nos açudes, nós hoje no IGARNE podemos calcular, depois do período chuvoso, o açude encheu ou ele ficou meio, acima de meio. O volume que está ali, nós podemos calcular com segurança até o próximo inverno como será a sua distribuição, porque aí nós sabemos a quantidade de água e aí nós podemos fazer a alocação, que é distribuir uma quantidade específica para cada usuário, separar a água do abastecimento humano da Caerne, e dessa forma nós podermos conduzir a água daquele reservatório até o próximo período chuvoso com segurança e de forma que a água não falte para esse conjunto de usuários que estão se utilizando daquele reservatório. Essa é a nossa missão, a missão do IGARNE, e por isso que esse setor precisa de cuidado, precisa estar bem regulamentado, porque a água é vida, Robson, então nós temos que ter cuidado com a qualidade das nossas águas. Pois é, e uma outra pergunta que lhe faço, presidente, é quando a gente pensa nessa questão dos poços, né? Tem muita gente que no passado perfurava poços sem pedir autorização.
E essas pessoas que têm um poço irregular, elas têm a chance de poder regularizar a situação delas, de ficar tudo certinho, tudo legalizado com o poço, mesmo que tenha sido cavado no passado sem qualquer autorização? Sim, Robson, tem um período em que os poços que foram perfurados anteriormente à Lei 9433, quando não havia uma regulamentação, então, se não havia uma regulamentação, nós não podemos dizer que o cidadão cometeu alguma infração. No entanto, após a regulamentação da legislação, ele tem a oportunidade de pegar a documentação desse poço, a ficha catalográfica, busca um profissional, prepara a documentação que está presente lá no site do IGARN, que é documento da propriedade, a ficha técnica do poço, quanto ele tira de água, e nós fazemos o processo de regularização. É importante frisar que, quando o poço está regularizado, um dado importante hoje é a coordenada geográfica. Então, tem um sistema nacional ligado à ANA, a Agência Nacional de Águas, onde todo poço regular ele está lançado no sistema e nós podemos verificar onde aquele poço está alocado, se tem um poço muito próximo, as condições do poço. Então, isso é importantíssimo para que nós tenhamos o controle de toda essa perfuração de poços no estado do Rio Grande do Norte. E, dessa forma, nós possamos garantir a qualidade do aquífero, a quantidade de água que tem lá embaixo. Tudo isso é importante para o monitoramento. Então, é de fundamental importância essa regulamentação, essa regularização do poço. Presidente, nós tivemos uma sequência, acho que aproximadamente 7 anos de seca no Rio Grande do Norte, fez com que caíssem muitos reservatórios, alguns deles chegou a estado de emergência no estado, e durante todo o tempo algumas chuvas aconteceram. Eu queria saber se elas foram suficientes, né? O que é que nós podemos dizer hoje, olhando ainda nessa transição de 2021 para 2022, né? Como é que está a situação dos nossos reservatórios no Rio Grande do Norte, das barragens? Isso, Robson, você frisou muito bem. Nós tivemos aí 7 anos de seca, com pluviosidade abaixo da média, e tivemos 19 e 20 com invernos acima da média, o que permitiu uma boa recuperação no nível dos reservatórios. No entanto, o ano de 2020 aí novamente caiu 30% abaixo da média, da perspectiva esperada. E esses 30% de pluviosidade a menos impactaram num volume 7% a menos nos reservatórios. Então, isso fez com que nós tivéssemos aí uma situação de maior controle, quer dizer, colocar alguns já em estado de alerta, para fazer com que a gente consiga chegar no próximo inverno ainda com água, né? E essa distribuição de chuvas de 2021, ela favoreceu algumas regiões, como o Alto Oeste, onde alguns reservatórios, como a barragem de Pau dos Ferros, o reservatório de Santa Cruz, acumularam uma boa quantidade de água, e no Seridó, notadamente, e no Agreste, nós tivemos aí uma baixa pluviosidade. A Choveu situação do pouco, Agreste né? é preocupante, né, porque exatamente choveu pouco naquela região, e um dos principais reservatórios, que é a Lagoa do Bonfim, que abastece toda aquela região agreste, com 32 cidades e 280 comunidades rurais, para você ter ideia do peso, né, da importância da Lagoa do Bonfim para o abastecimento humano. No entanto, como choveu muito pouco, não houve recarga, então o reservatório, no último boletim, nós já deixamos ela no estado de alerta. E, através de uma sequência de reuniões já desde o começo do ano, que nós vimos tendo com a CAERN, com a Secretaria de Recursos Hídricos, né, uma série de medidas estão sendo tomadas para poder aliviarmos aí a retirada de água da Lagoa do Bonfim. Nós temos aí, ao longo do estado do Rio Grande do Norte, tem uma sequência de lagoas, de barragens, de açudes e até de barreiros também, né? E quando a gente pensa, por exemplo, na situação das lagoas do Rio Grande do Norte, pensa na Lagoa do Bonfim, eu me recordo de muita gente reclamando que estava caindo muito o nível das lagoas, estava baixando muito. Tem a questão da seca, a evaporação de água também, mas não sei no entorno da Lagoa do Bonfim ou das outras lagoas naquela região, né? Tem Lagoa do Carcará e um conjunto de outras lagoas do outro lado, Lagoa de Arituba e tantas outras. No entorno existem muitas perfurações de poços, esses poços estão regularizados, são clandestinos, isso pode causar algum prejuízo?
Sim, Robson, é uma boa pergunta. Nós já fizemos várias campanhas de regularizações, né, mas assim, quando se fala em Bonfim, na realidade é um sistema de 5 lagoas ali muito próximas, onde elas estão interligadas, né, pelo subterrâneo e tem praticamente o mesmo nível. Retirar água de uma e de outra é praticamente a mesma coisa. Isso, É por isso isso que que você nós temos falou, isso que você falou, Arcélio, é muito importante, porque a gente vê lagoa, a olho nu, a gente vê lagoas em vários cantos diferentes, são 5, né? Nesse conjunto que é que forma o Bonfim. é Mas, na Bonfim, verdade, é uma só, porque no Itaquá, subterrâneo, né, todas essas águas se encontram, né? se encontram, exatamente. E aí onde está a questão. Por isso que nós tratamos do sistema lacustre do Bonfim, né? Onde, por isso que tem uma grande capacidade de explotação de água, né? Para alimentar uma adutora para 32 cidades, de uma importância fantástica, bem como a importância para o turismo. Nós entendemos isso e por isso que um conjunto de medidas estão sendo tomadas para poder preservar o manancial. No entanto, o abastecimento humano é prioridade. Nós temos que garantir essas duas coisas, o uso para o turismo e o abastecimento humano. Por isso que a CAERN está fazendo um conjunto, uma bateria de poços fora daquele sistema dessas 5 lagoas, para poder retirar água de outro sistema, bem como outras captações fora para fazer isso. E nós do IGARN estamos nos preocupando em fiscalizar e regularizar esses poços que tem no entorno da lagoa, para a gente poder saber qual o volume realmente retirado, qual o impacto desses poços na situação da lagoa. Isso é importante também, né? E para gente, em termos de comparação, né? Não sei se você teria esses percentuais que pudesse falar para nós, telespectadores, ouvintes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas barragens, como é que a gente está em termos geral, assim, uma média de percentual, né, de água, e quando a gente pensa em lagoas, que percentual mais ou menos a gente está, né? Para a gente visualizar, né, como é que se encontra a situação geral de águas no Rio Grande do Norte. Se nós pegarmos aí a situação das barragens, das 47 barragens que têm acima de 5 milhões de metros cúbicos, nós estamos aí próximo aos 40, 39, 40% de capacidade de reservação. E dessas lagoas principais, a Lagoa do Bonfim, ela está com praticamente aí 40% de volume de água, está baixo, e as outras lagoas, como Lagoa de Extremóis, ela está com Uhum. 80%, a Lagoa do Buqueirão também está com em torno de 80%, apesar de manterem sistemas muito fortes de retirada de água. O problema todo em Bonfim é que houve uma concentração muito forte de retirada de água. Por isso que, a partir de agora, é preciso aliviar aquele sistema para dar garantia de continuidade futura do abastecimento. Perfeito. Presidente, e com relação à questão da, digamos assim, na hora que tivermos no Estado, digamos assim, uma vazão importante, uma chegada importante de volume de água do Rio São Francisco, por exemplo, já existe algum planejamento de como é que essa água vai poder ser utilizada? Porque tem a necessidade da água correr pela natureza, tem a necessidade da água para o gado, para os animais, né? Para a agricultura, para o consumo humano. Então, de que maneira se organiza essa distribuição, essa gestão das águas? Né? O que é que está se pensando, por exemplo, em relação às do São Francisco? Interessante, Raul, porque nós vamos ter aí 2 portais de entrada de água no Rio Grande do Norte. O primeiro deles é ali pelo Siridó, pelo Rio Piranhas, onde a água vai acumular, vai encher o reservatório de Oiticica. Então, através do reservatório de Oiticica, que é um reservatório de 590 milhões de metros cúbicos, um grande reservatório, a partir dali nós podemos liberar essa água para Armando Ribeiro Gonçalves e com o conjunto de adutoras que está sendo construídas, o projeto Siridó, que vai complementar toda aquela região do Siridó, né? Nós vamos poder garantir o abastecimento humano daquela região. Essa água, quando chegar na Armando Ribeiro, vai poder garantir o fornecimento pela Sertão Central Cabugi, pela adutora de Mossoró, né? Pela liberação no Vale do Açu para a produção e também complementar ali parte do Siridó que já está sendo feito. Isso é importante porque garante a região central, Siridó, né? E no outro ramal, no ramal do Apudi, nós vamos poder encher ali os reservatórios até a barragem de Pau dos Ferros e Santa Cruz, e a partir dali é só fazer a integração de adutoras, e aí nós teremos todo o Rio Grande do Norte com segurança no abastecimento humano, e aí, consequentemente, se tem segurança para o abastecimento humano, nós podemos liberar
determinados reservatórios só para a produção. Isso é a grande vantagem da transposição. Você tem que segurar uma água no nível tal do reservatório, porque eu não sei se vai chover no próximo ano. Para nós do IGARNE, só interessa a chuva que cai. Previsão, tal, isso aí é coisa muito interessante de ver. Mas para nós, nós trabalhamos com água no pote. A água que caiu, ela é quantificada e medida. Aí você pode planejar o uso dela. Até então, a gente fica ouvindo as previsões e É, rezando para que elas se o papel confirmem. do Igarne, quando depende de chuva, é o papel de São Tomé, né? Quando a água chegou, não adianta a água que está prometida, não, né? A água que chegou, do mesmo caso, a água da transposição. E aí vai ter uma importância, porque a água da transposição, Robson, ela vai ser transportada em grandes volumes. Então, nós vamos poder encher um reservatório. Você imagina aí, sem chover, e você, em 30, 40, em 2 meses, por exemplo, encher um grande reservatório. Pense na vantagem que é isso. Então, se você consegue encher um grande reservatório, a Barra de Pau dos Ferros, consegue encher Oiticica, não sei onde, então nós vamos poder fazer transferência dessa água via canais ou leito seco de rios, e aí eu garanto a água para a população. O fundamental da transposição é isso, eu garantir a segurança hídrica da população, eu consigo liberar a outra água, outros reservatórios, para que a produção agropecuária de suma importância possa utilizar aquele reservatório até o seu limite, até secar. Secar um reservatório não é ruim, né? Tem sempre aquele contrassenso, mas o ideal é que a água seja utilizada com frequência, afinal é o ciclo da água, né? Ela chove, cai, evapora e vem, é o que a natureza faz permanentemente, né? Então Renovando, né? é isso que nós queremos fazer. E antes de finalizar, Auricélio, uma curiosidade que eu acho que é a curiosidade de muita gente. Quando a gente pensa na transposição do São Francisco, né, um rio que tem um curso, segue o caminho dele. E aí é um, digamos assim, um desvio dessa água, né, para uma determinada área, e essa água vai correndo por dentro de canais, né, que são feitos de cimento, então tudo bem, a água está correndo ali. Mas aí quando chega em determinados lugares onde a água vai ser distribuída, como é que, digamos, é uma curiosidade muito simples, mas é interessante, né? Como é que essa água não digamos assim, não vai para não vai pro chão, por exemplo, né? Não afunda. Como é que essa água fica na superfície para poder ser utilizada? Isso, Rob. Primeiro é importante frisar que a transposição ela sobe degraus, né? Nós temos aí a água é bombeada do Rio São Francisco, dos reservatórios, e aí se escolhe um ponto elevado, um ponto mais alto, como nós estamos aqui na cidade de Salgueiro. Então é feito um canal, né, e uma estação de bombeamento. Essas grandes bombas, elas elevam a água. Essa estação, por exemplo, que nós visitamos aqui em Salgueiro, a água é elevada a 90 metros de altura para um ponto mais alto. Aí, a partir desse ponto mais alto, começa o canal. Aí ele vai, através da gravidade até aí, enchendo reservatórios, o que tiver pela frente. Né? Muitas vezes, reservatórios também são utilizados como elevadores, né, de nível. A transposição regularizou esses reservatórios para que a água encha ele e continue, na sequência, atingindo os degraus, Quando um até está chegar no cheio, ele estado de escorre, enche o outro, escorre, enche o outro, né? Assim? isso. E o volume acumulado, a equipe de gestão da transposição da Codevas pode fazer a transferência de grandes volumes, mesmo que a bomba não esteja ligada naquele momento, porque o sistema permite isso. Então, a partir daí, a água pode seguir sempre por gravidade, caindo, né? Escoando no canal, até chegar no Rio Grande do Norte, que vai ser assim pelo ramal do Apodi, por Oiticica, na Paraíba e no Ceará. Você imagina que Campina Grande, a Paraíba já está com 1.200.000 pessoas recebendo água da transposição. Campina Grande, se não estaria no carro-pipa. Então, é uma importância fundamental para a região, para a economia da região, sem sombra de dúvida, esse projeto. Perfeito. Auricélio, eu gostaria de saber, assim, para finalizar, né, quais são as metas do IGARNE para esse ano de 2022, né? O que é que vocês estão planejando como, digamos assim, meta principal, né, como realização do Instituto? Importantíssimo, Rolf. Nós pretendemos aí aprimorar os nossos instrumentos de gestão, né, de licenciamento. Para isso, contratamos um sistema de informações que vai nos facilitar, otimizar a emissão de documentos e também facilitar o processo decisório, porque muitas vezes, para calcular quanto de água tem um reservatório, quanto eu posso liberar, isso demora e são ferramentas hoje manuais. E um sistema de informações vai
facilitar esse trabalho e, sobretudo, dar transparência. Se um usuário, um cidadão quiser saber por que é água, por que tem tanto, então ele vai poder entrar lá no sistema e vai poder conferir, porque tendo transparência, tem mais segurança nas decisões e a facilidade do usuário entender por que aquela decisão foi tomada. E, no segundo ponto, nós pretendemos aí preparar a estrutura do IGARNE para que ele possa fazer a gestão dessas águas, porque quando os canais da transposição, os leitos de rios, tiverem a possibilidade de receber água do São Francisco, nós vamos ter que preparar um sistema de gestão para ter o controle dessa água, medição de níveis, tudo, e fazer a melhor distribuição dessa água aqui no estado do Rio Grande do Norte. Perfeito. Eu quero agradecer a participação de Auricélio Costa, diretor-presidente do IGARNE, Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo, presidente. Eu aqui agradeço, Robson, e fico aqui à sua disposição, bem como dos ouvintes do seu programa.